Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 19 que fala sobre potenciação. Essa área da ciência que já é objeto de estudo desde muitos e muitos anos atrás e que até hoje fascina os cientistas. Graças aos avanços tecnológicos e também de conhecimentos como matemática e física, a gente tem uma grande gama de conhecimento, por exemplo, do nosso sistema solar. E é desse sistema solar que eu vou tirar algumas informações relevantes para nós nessa aula. E eu encontrei que Júpiter é o planeta com a maior massa, tendo 1,9 vezes 10 na 27 quilos, enquanto que Mercúrio é o planeta com a menor massa, de 3,3 vezes 10 na 23 quilos. De posse desses números, vamos responder até o final dessa videoaula quantas vezes a massa de Mercúrio caberia na massa de Júpiter. Para isso, vamos lembrar os conceitos de potenciação. Conceito esses que já foram vistos em anos passados na escola e, portanto, aqui nós vamos apenas relembrar. Então, sejam A um número real e N um número maior que 1 inteiro, definimos potência de base A e expoente N o produto de N fatores iguais de A. Ou seja, A elevado a N significa A vezes A vezes A vezes A, tendo aí, então, N fatores A's. Para N igual a 1, não existe uma série de produtos, então definimos que A elevado a 1 é simplesmente A, para qualquer número A real. Temos como exemplos 2 elevado a 5, que seria o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Um outro exemplo é o menos 3 elevado a 4. Assim temos menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai gerar 81. E o último exemplo, 2 terços elevado a 3. Significa 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, que dá igual a 8/27. Uma observação. Por definição, temos que A elevado a 0 é igual a 1 para qualquer A, desde que esse A seja diferente de 0. Também temos que o 0 elevado a A vai ser 0 para qualquer A diferente de 0. E aí você poderia estar se perguntando, e o que aconteceria se a gente colocasse 0 elevado a 0? Seria igual a 1 ou seria igual a 0? Mas neste caso, a gente diz que é uma indeterminação matemática, que é impossível de determinar o valor dessa conta. E dentro da potenciação, existem várias regras de operação, e aqui nós veremos 7 delas. A primeira regra, temos a multiplicação de potências de mesma base. O valor resultante vai ser uma potência com a mesma base, porém com a soma dos expoentes. E como exemplo, temos que x² vezes x³ é igual a x elevado a 2 mais 3, que é o 5. A segunda regra é parecida com a primeira, mas nós mudamos a operação. Portanto, quando a gente tem divisão de potências de mesma base, agora a gente mantém a base e subtrai os expoentes, sempre fazendo o expoente da potência do numerador menos o expoente da potência do denominador. Como exemplo, temos o 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a 3. Neste caso, mantemos a base 10 e realizamos a operação do 5 menos 3, gerando então como resultado 10 elevado a 2. A terceira regra é a potência da potência. E neste caso, nós mantemos a base, apenas multiplicamos os expoentes. Como exemplo, temos que x² está elevado à quarta potência. Então, mantemos a base x e multiplicamos o 2 pelo 4, gerando então x elevado a 8. A quarta regra é a potência de uma multiplicação. Significa que a gente pode trazer a potência para cada um dos fatores dessa multiplicação. Como exemplo, temos que 2x² está elevado ao cubo. Ou seja, devemos fazer o 2 ao cubo e o x² ao cubo. Teremos como resultado 2 ao cubo, 8, e x² ao cubo, utilizando a regra anterior, teremos x na 6. A quinta regra é similar à quarta regra, apenas mudamos a operação da multiplicação para a divisão. Portanto, quando temos a potência de uma fração, podemos trazer esse expoente tanto para o numerador quanto para o denominador. Como exemplo, temos x³ sobre 10, isso tudo está elevado ao quadrado. Assim, devemos fazer tanto o x³ ao quadrado, gerando x na 6, como o 10 ao quadrado, gerando 100 no denominador. Uma outra regra é para quando nós temos um expoente cujo número é um valor negativo.
O sinal negativo no expoente, ele nos diz apenas uma coisa. Ele pede para a gente inverter. Então, a base a, que era um número inteiro, agora vai virar um número racional, onde essa base a vai para o denominador. E o número n, que era o seu expoente, continua sendo o seu expoente, mas ele não possui mais o sinal negativo. Como exemplo, temos 5 elevado a menos 2, a gente vai inverter, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 25. E a última regra é a que faz a transformação da potência para a raiz. Então, quando temos uma raiz de índice m de 1a elevado a n, podemos escrever isso na potência de a, onde o expoente será uma fração de n sobre m. Como exemplo, temos a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Assim, teremos 2 elevado a 4 terços. Atenção para alguns casos especiais das regras, como, por exemplo, a regra da divisão de potências de mesma base. Em alguns casos, pode ser que alguns desses expoentes sejam um número negativo. A regra ainda assim não muda, mas você tem que ficar atento à subtração dos expoentes, do expoente do numerador menos o expoente do denominador. Como exemplo, eu coloquei um a elevado a m sobre um a elevado a menos n. Dessa maneira, teríamos que o a vai ficar elevado a m menos o menos n. E dessa forma, com a regra de sinal, teremos m mais n. Veja o exemplo abaixo. 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a menos 4. Assim, mantemos a base 2 e no expoente teremos 3 menos o menos 4. Menos 4 gera um mais 4. Somando com 3, teremos como resultado o 2 elevado a 7. Outra situação que pode acontecer é quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo. Porém, como falamos anteriormente, o sinal negativo no expoente nos diz apenas uma coisa: inverte. Neste caso, nós devemos inverter a fração, o que era numerador vai virar denominador e o que era denominador vai virar numerador. Assim, a sobre b elevado a menos n é igual a b sobre a elevado a n. Como exemplo, temos 2 terços elevado a menos 2, realizamos a inversão por conta desse sinal negativo no expoente e teremos o 3 sobre 2 elevado a 2. E uma outra atenção que você tem que ter é na última regra da radiciação. Muitas vezes não aparecerá o índice da raiz, e sabemos que, por convenção, quando não aparece, o índice é 2. Portanto, a raiz, que chamamos de quadrada, de 1a elevado a n é igual a elevado a n sobre 2. E como exemplo, eu trouxe a raiz quadrada de 5. Como não aparece o índice na radiciação, temos, por convenção, que o índice é 2. E como não aparece o expoente do 5, temos que o expoente dele vai ser 1. Portanto, como resultado, teremos 5 elevado a 1 meio. Agora que relembramos as propriedades de potência, podemos falar de notação científica. O número estará escrito na forma de notação científica se pode ser escrito na forma k vezes 10 elevado a n, em que esse k é um número igual ou maior que 1 e ainda menor que 10. E o n é um número inteiro. Como exemplo, podemos pegar a massa da Terra, que é esse número gigante em quilos. Esse número, por ser muito grande, é de difícil leitura. Portanto, as notações científicas vêm ajudar a gente a compreender o tamanho de um número. E como falamos anteriormente, para que esse número esteja em notação científica, temos a necessidade de colocar um k na frente da potência de 10, tal que esse número seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Neste caso, podemos gerar o número 5,97. E sendo 5 a parte inteira do número, temos que analisar quantas casas vêm após os 5 nesse número grande. E neste caso, temos 24 casas. Portanto, a nossa notação científica será 5,97 vezes 10 elevado a 24, porque existe 24 casas após a parte inteira do número da notação científica. A notação científica também serve para representar números muito pequenos, como, por exemplo, o diâmetro
de um vírus HPV, que é representado por esse número muito pequeno, 0,0000000055. Para escrever esse número em notação científica, devemos primeiro procurar pelo número k, que é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Neste caso, teremos o 5,5. E para compor a potência de 10, devemos localizar em qual casa decimal está a parte inteira do número k. A parte inteira do número k é o 5, e esse primeiro 5 está na oitava casa decimal. Portanto, teremos 5,5 vezes 10 na menos 8. E agora que já entendemos melhor um pouco sobre as propriedades de potência e a notação científica, a gente consegue responder quantas vezes a massa de Mercúrio caberia na massa de Júpiter. A ideia do quantos cabe está associado à divisão. Então, vamos dividir a massa de Júpiter pela massa de Mercúrio. Podemos separar a parte dos números decimais para fazer a divisão e a parte das potências de 10, já realizando a propriedade da divisão de mesma base, subtração dos expoentes. 1,9 dividido por 3,3 vai dar aproximadamente 0,57. E o 10 elevado a 27 menos 23 vai dar o 10 elevado a 4. Porém, note que esse número, 0,57 vezes 10 elevado a 4, não está escrito em notação científica, porque o número que está na frente da potência de 10 não é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Para isso, a gente pode escrever como 5,7, e como o número da frente da potência de 10 foi multiplicado por 10, a gente tem que dividir a potência de 10 por 10, para que o número inteiro não se altere. Assim, teremos 5,7 vezes 10 na 3. Mas se você não quiser representar em forma de notação científica, esse número representa 5.700. Portanto, temos que Mercúrio caberia aproximadamente 5.700 vezes dentro de Júpiter em se tratando de massa. Fechou? Então é isso, galera. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que você resolva os exercícios do 1 ao 5 das páginas 44 e 45 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!